Sem sofrimentos de causa e se ao meu exemplo fraco tropeçou, sem teu caminho eu não quis andar, perdão, Senhor. Se não infútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti. Teve que estar bem firme no amor, perdão, Senhor. Desculpa, Deus, a minha oração, e vem livrar-me de certeza que transforma minha vida, entrega a ti. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Se aquela cruz falasse como Cristo morreu, daria a todos nós maior lição de amor. De sangue foi manchado os preconceitos, ergueu sobre o Calvário Jesus Salvador. Ela veio morrer por homem, ela sempre foi com o sol. Ela veio morrer por homem, ela sempre foi com o sol. A cruz foi escolhida para o mal combater. Jesus foi condenado, mas nenhum caminho. Dizendo que ela possa ler amor por mim demonstrou. Ela veio morrer por mim, ela sempre consolação. Ela veio morrer por mim, ela sempre Muito boa noite, queridos amigos e irmãos. Bem-vindos a mais esse nosso estudo bíblico. Já peço desculpa antecipadamente pela qualidade do áudio, principalmente na hora da música. A gente está tentando, né? Daqui a pouco a gente consegue acertar, mas
estamos aí louvando ao nosso Deus, apesar da qualidade não ficar lá muito boa. Nós vamos falar hoje, então, sobre o sacerdócio universal de quem? É a pergunta. E aí, nós vamos cantar mais um hino, e depois, antes de iniciar o estudo, nós vamos responder essa pergunta já no início e vamos falar a respeito, né? Sacerdócio universal de quem? Quem são esses sacerdotes que se espalham pelo mundo inteiro? Nós vamos cantar, então, já direcionando ao tema, o hino 89 do Louvai ao Senhor de todas as tribos, vocês acompanham aí, já fala um pouco a respeito também desse tema que nós vamos trazer hoje. De todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De todas as culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Lalaiá, lalaiá, lalaiá. Tem comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. Todo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente. Lalaiá, lalaiá, lalaiá. Que a nossa nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Lalaiá, lalaiá, lalaiá. Muito bem, então nós já temos ali a resposta na nossa pergunta. Nós, os cristãos, somos os sacerdotes universais porque estamos espalhados pelo mundo inteiro, nos encontramos em todos os cantos do mundo. Somos sacerdotes do Rei Jesus. Os textos base para esse nosso estudo estão indicados ali. Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo, escolhido por mim. Vocês são um povo separado somente para mim e me servirão como sacerdotes. É isso que você dirá aos israelitas. Deus pedindo para que Moisés transmitisse essa sua mensagem ao povo de Israel. O texto de Pedro, da carta de Pedro, é um pouco maior, porém fala exatamente sobre isso, né? Que nós deixamos as coisas de lado, as coisas ruins de lado, e nós nos firmemos na promessa do nosso Deus. Eu vou ler. Portanto, abandonem tudo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas.
desejando sempre por leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. Isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor que agora ponho em Sião como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outra parte, as Escrituras Sagradas dizem: essa é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora vocês são o seu povo. Antes vocês não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora vocês já receberam a sua misericórdia. Então, esses dois textos, tanto do Antigo Testamento, livro de Êxodo, né, Deus falando ao seu povo através do grande profeta Moisés, e também carta de Pedro, que fala e lembra, né, esse mesmo chamado de Deus para o povo de Israel, para nós, o seu povo no Novo Testamento, para sermos sua nação escolhida, seu sacerdócio real. Vamos, então, introduzir ao assunto. Nós temos duas afirmações que eu gostaria que a Nicole colocasse ali na tela, que são muito importantes, né? Seguidamente, houve-se comentário de que as igrejas tornaram-se muito clericais, ou seja, muito dependentes do clero, dos pastores. Você concorda com essa afirmação? Será que a ação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil também é muito dependente dos seus pastores? Que exemplos podem ser citados? Isso é bom ou é ruim? É importante nós falarmos a esse respeito, porque eu, pessoalmente, acredito, sim, que, na maioria dos lugares, a nossa igreja ainda é muito clerical, ou seja, muito dependente dos seus pastores, muito centrada na atividade e na ação dos seus pastores. Isso é bom ou isso é ruim? Traz o nosso estudo? Não sei. Cada um tem a sua opinião. De quem é a culpa de sermos ainda muito centrados nos pastores? Também não sei. Nós temos uma herança bastante forte, não só dos 100 e tantos anos, 116 anos da nossa igreja aqui no Brasil, que será comemorado agora no mês que vem, mas nós herdamos também uma herança muito grande na nossa igreja dos Estados Unidos, né, que foi a nossa igreja mãe. Então, não é tão fácil de mudar assim. Nós já temos muito mais de um século de história onde a nossa igreja acaba dependendo muito dos pastores. Claro que algumas comunidades vão dizer, não, mas aqui nós temos uma liderança muito forte, o pastor incentiva muito a ação dos membros na comunidade. Que bom que isso acontece, nós sabemos de muitos lugares que isso acontece, mas falando de uma forma geral, a gente ainda vê que no Brasil a nossa igreja ainda depende muito dos pastores. Por quê? Né? Isso vai de cada lugar, nós sabemos dessa herança, porém, e aí nós precisamos responder a essa pergunta: isso é bom ou é ruim? Se nós achamos que é bom, né, devemos continuar como está. Se é ruim, nós devemos pensar em mudar. Mais uma afirmação, ou mais um ponto importante: se todos os cristãos são sacerdotes, por que precisa existir o ministério eclesiástico ou o ofício da pregação? Em outras palavras, se todos os cristãos são sacerdotes, por que precisam existir pastores? Quem já estudou um pouco mais a fundo, quem já estudou um pouco esse tema, né, e tem essa clareza
da responsabilidade, do privilégio que todos nós cristãos temos como sacerdotes de Cristo, com certeza, em algum momento, essa pergunta já veio à sua mente, ao seu coração. Por que nós temos pastores, então? Se eu sou um sacerdote de Cristo, se todos nós cristãos somos sacerdotes do nosso Senhor Jesus, por que nós devemos ter pastores? São perguntas importantes que nós devemos nos fazer, e para encontrar respostas, nós devemos buscar, obviamente, na palavra de Deus. E para nós começarmos a tratar desse assunto, nós precisamos olhar lá para o Antigo Testamento, nós precisamos entender qual era a figura do sacerdote no Antigo Testamento. Quem era esse homem? Qual era o seu papel dentro não só da cultura, mas dentro da vida religiosa? Ele era, o sacerdote, ele era uma pessoa que desempenhava funções especiais. O sacerdote ensinava ao povo a palavra de Deus e, em contrapartida, levava os problemas do povo a Deus, tanto através de orações como através de práticas de sacrifícios. O sacerdote, portanto, tinha uma função intermediária entre Deus e o povo. Levíticos 1:5 diz assim: o Senhor Deus chamou Moisés e de dentro da tenda sagrada mandou que ele desse aos israelitas as seguintes leis a respeito dos sacrifícios. Quando o homem oferecer um animal em sacrifício a Deus, o Senhor, ele poderá escolhê-lo do seu gado ou do seu rebanho de ovelhas e cabras. Se ele oferecer um animal do seu gado para ser completamente queimado no altar, então deverá ser um touro sem defeito. Para que o Senhor o aceite, o homem levará o touro até a entrada da tenda sagrada. Ali ele porá a mão na cabeça do animal, a fim de que seja aceito como sacrifício, para conseguir o perdão dos seus pecados. O homem matará o touro ali na frente da tenda sagrada, e os sacerdotes, que são descendentes de Arão, oferecerão ao Senhor o sangue do animal e depois borrifarão com ele os 4 lados do altar que está na frente da tenda. Então nós temos aí o primeiro exemplo, dos sacerdotes que recebiam o sacrifício por parte do povo, o sacrifício feito para o perdão dos pecados, e era o sacerdote que levava então o sangue desse animal e borrifava nos 4 cantos do altar. Em 1 Samuel 1:9, diz assim: certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na cadeira na porta da tenda sagrada. E em Lucas 1:5, quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de Abias. A esposa dele se chamava Isabel e também era da família de sacerdotes. Temos aí, então, os exemplos que o sacerdote, então, tinha essa função de intermediário, levava os sacrifícios. Nós temos o Antigo Testamento, também o Novo Testamento, trazendo a figura do sacerdote. Para quem acompanhou na semana passada o nosso estudo a respeito do culto cristão, vai lembrar que nós falamos sobre 2 posicionamentos do pastor durante o culto. Quando ele está de costa para a comunidade, de frente para o altar, ele está na posição sacrificial, ele está levando a Deus em oração, em louvor, a todo o pedido, o clamor do povo. Essa era a função do sacerdote. E quando o pastor está de costas para o altar e de frente para a comunidade, o pastor ele está na posição sacramental, está levando a palavra de Deus, está levando os meios da graça ao povo. Então isso nós encontramos aqui, na pessoa do sacerdote, esse intermediário entre Deus e os seres humanos. Deus chama os seus filhos para serem sacerdotes. Aos filhos de Israel, Deus manda dizer através de Moisés: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Aos cristãos do Novo Testamento, Deus fala através do apóstolo Pedro: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou. Esse texto nós ouvimos há pouco, também é um texto base para o nosso estudo de hoje, que já foi lido no início. O que significa isso?
significa que nós cristãos, enquanto sacerdotes do Rei Jesus, temos o privilégio de proclamar a palavra de Deus, de desfrutar e ser responsáveis pelos meios da graça, de chegar até Deus para lhe falar em oração e apresentar seus sacrifícios de louvor e ações de graça, bem como os seus pedidos e súplicas. Não há necessidade de intermediários, nem de uma casta especial que tenha o privilégio de sacerdotes. Então, aqui nós temos uma afirmação que vai ao encontro daquele questionamento. Por que ter pastor, então? Se todos nós somos sacerdotes, se nós podemos chegar diante do nosso Deus, levar a Ele o nosso louvor, levar nossas ações de graça, os nossos pedidos e as nossas súplicas sem necessidade de intermediário, sem ter uma casta especial, uma classe especial que faça esse meio campo entre nós e Deus. Não há essa necessidade. Nós, como cristãos, nós temos essa liberdade, essa ligação direta com Deus. Por que, então, termos pastores? Aí vem o próximo ponto. Por outro lado, o ministério, o ofício pastoral, não foi inventado pelos homens, mas também foi instituído por Deus. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O apóstolo Paulo escreve na carta aos Efésios. A função desses pastores ou bispos está descrita em Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ou seja, o ministério pastoral, a pessoa do pastor, a sua função, né, ela existe não porque um grupo de pessoas achou, não, nós vamos tomar conta agora, nós vamos ser os pastores e mandar e desmandar na igreja. Não, foi o próprio Deus quem instituiu. Foi o próprio Deus quem separou também e capacitou pessoas para esse ofício tão especial. É da vontade de Deus que nós, cristãos, primeiro vivamos em comunidade. A igreja, ela não é necessária para a minha relação com Deus, mas Deus quer que nós, cristãos, vivamos em comunidade, tenhamos uma igreja. Lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, falando logo do início da igreja cristã, né, quando Jesus sobe ao céu, nós vamos lembrar na próxima semana a sua ascensão. Depois de 10 dias acontece o Pentecostes, a descida maravilhosa, extraordinária do Espírito Santo sobre os discípulos, e aí nós, como igreja cristã, lembramos ou consideramos isso a inauguração dos trabalhos oficiais da igreja cristã aqui no mundo. Então, nós temos o relato ali das primeiras comunidades cristãs, e lá é registrado assim, todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Existia uma comunidade, existia um grupo de cristãos, e esse grupo de cristãos, ele era cuidado, ele era apacentado por um pastor, ou por alguns pastores, né? Os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos. O próprio Deus concedeu esses apóstolos à igreja. Mais adiante, também no livro de Atos, capítulo 14, versículo 23, nós vemos Paulo e Barnabé, eles promoviam em cada igreja a eleição de presbíteros. O texto do livro de Atos, do último culto, falava exatamente, se eu não me engano, desse último culto, ou de algumas semanas atrás, falava do problema que existia na primeira comunidade cristã, ali em Jerusalém, porque eles viviam um momento especial. Eles acreditavam, obviamente, que quando Jesus disse que ele voltaria brevemente, para eles seria muito breve mesmo, né, até o final do ano, assim. E eles decidiram entre eles que, olha, nós vamos vender o que nós temos e nós vamos repartir isso entre os nossos irmãos na fé, principalmente para ajudar as viúvas, os órfãos. E existia um trabalho administrativo muito grande por trás disso. E os apóstolos que estavam incumbidos da tarefa de pregar a palavra de Deus, de ensinar o povo de Deus, não estava tendo condições de fazer isso de forma bem feita, porque eles estavam sobrecarregados com atividades administrativas. Então, eles elegeram ali, nós gostamos de dizer que foi a primeira diretoria eleita, né, 7 líderes
que se responsabilizaram por essa questão administrativa, enquanto os apóstolos se preocupavam em pregar a palavra de Deus. O ministério eclesiástico foi criado por Deus para garantir a pregação da palavra e a administração dos sacramentos da igreja. Dessa forma, Deus pretende garantir que todos os sacerdotes, ou seja, todos os cristãos, sejam equipados pelo ministério eclesiástico para exercer suas funções no mundo. Essas são as duas grandes funções do ministério pastoral, da pessoa do pastor: pregar, ensinar a palavra e administrar os sacramentos. Dessa forma, todos os cristãos são preparados, são capacitados para atuarem como sacerdotes, como representantes de Cristo aqui no mundo. Claro que nem todas as pessoas podem, nem todas as pessoas têm condições, nem todas as pessoas têm o dom de se tornarem pastores. Nem todos podem ir para o seminário, se dedicar a esse estudo. Mas todos os cristãos, quando recebem o ensinamento na palavra, quando recebem os sacramentos, eles estão sendo capacitados pelos seus pastores a atuarem como sacerdotes de Cristo. Nós vamos cantar mais um hino? Já está na hora ou ainda não? Sim, muito bem. Qual que é o hino? 60 do Celebrai. Se alguém tiver alguma pergunta até agora, né, foi meio corrido, estou meio atropelando, mas pode fazer, mandar a sua pergunta, seu comentário enquanto nós cantamos. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre questões práticas da questão dos sacerdotes de Cristo. Vem Espírito, vem verdade, te adoramos, te adoramos. Vem Espírito, vem verdade, te adoramos, te adoramos. Vem nos entregamos em nos entregamos nosso viver para te adorar. Pois eu nasci o Rei, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar no sacro do Senhor, teu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Bem, então vamos às questões práticas desse nosso estudo, dessa questão dos sacerdotes do rei. Como cristãos, nós queremos exercer os privilégios e os poderes do sacerdócio, nos nossos lares, entre os irmãos e vizinhos, bem como nos contatos diários com as pessoas, queremos, em palavras e atitudes, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Obviamente, essa deveria e deve ser a vontade do cristão. Exercer esse privilégio, esse poder do sacerdote, ali onde Deus nos colocou, não necessariamente dentro da igreja, também dentro da igreja, né, mas principalmente dentro da nossa família, na nossa vizinhança, no nosso trabalho. Também queremos usar o privilégio e chegar junto ao trono de Deus com nossas orações, súplicas e ações de graça em nosso favor e em favor das outras pessoas.
Por causa do grande sacerdote Jesus, que se compadeceu das fraquezas humanas, cada cristão pode chegar com confiança junto ao trono do Pai Celestial. Que bênção e que consolo é sabermos disso, né? Nós, como sacerdotes do Rei, nós podemos e devemos orar em favor de nós mesmos, em favor dos nossos amigos, dos nossos familiares, e nós podemos isso porque o Senhor Jesus conquistou para nós essa liberdade. Jesus abriu para nós esta comunhão, ou reabriu, refez essa comunhão com Deus, e nós podemos fazer isso. Então, em dois sentidos, nós podemos e devemos atuar como cristãos, como sacerdotes do Rei. Falarmos, testemunharmos, levarmos a mensagem do seu amor, levarmos a sua palavra no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa família, para os nossos amigos, e também orar em favor dessas pessoas, interceder por elas, louvar a Deus pelas bênçãos derramadas sobre a nossa vida, sobre a vida dessas pessoas que Deus colocou ao nosso redor. O autor aos Hebreus, lá no capítulo 4, versículos 14 a 16, diz assim: portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Veja que interessante. O nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que foi o grande sacerdote de forma perfeita, que ofereceu o sacrifício de uma vez por todas, o sacrifício que o próprio Jesus entregou na cruz, seu corpo e sangue. Esse sacrifício foi perfeito, ele nunca mais precisou ser repetido e não precisa ser repetido. Como era um sacrifício no Antigo Testamento, sempre de novo eu precisava oferecer sacrifício pelo meu pecado. Esse sacrifício de Cristo foi perfeito. E este nosso grande sacerdote, esse sumo sacerdote, está hoje ao lado direito do Pai, intercedendo por nós, e por isso nós podemos também chegar diante do Pai com as nossas orações, com os nossos louvores. Por outro lado, a pregação pública do Evangelho e a administração dos sacramentos, a disciplina eclesiástica e a excomunhão do pecador impenitente de uma congregação ou de uma comunidade são coisas que nenhum cristão individual pode reclamar para si à base do seu sacerdócio real. Nessa matéria, age a congregação inteira e age através do seu ministro chamado. Aí é uma questão de ordem, né, de autoridade também, e o poder, esse poder de excomungar ou não excomungar, de aplicar a disciplina eclesiástica, de administrar os sacramentos, tudo isso foi dado à igreja, à comunidade. A comunidade, por sua vez, chama um pastor, chama um sacerdote, delega a ele esse poder, mas vejam bem que nem o cristão individualmente pode exercer esse poder por si só, e nem o pastor pode exercer por si só. O pastor, ele é chamado e ele exerce esse poder em nome da comunidade. Foi a comunidade quem recebeu de Deus esse poder e esse dever de administrar os sacramentos, de exercer a disciplina eclesiástica e assim por diante. O pastor, ele é o delegado da comunidade, né, para exercer esse poder, mas também ele nunca faz a partir da sua própria vontade ou agindo de forma autoritária. Cada cristão pode e deve fazer orações. Cada cristão pode e deve ensinar a palavra de Deus. No entanto, quando alguém quer ensinar em nome da igreja, ele deve fazê-lo sob a supervisão do ministério da igreja. Assim, de um lado, fica respeitada a ordem que Deus previu para a igreja, e de outro lado, todos podem participar alegremente de todo o trabalho do povo de Deus, pois sabem-se como sacerdotes autorizados a fazê-lo. Novamente, o pastor é quem foi chamado, o pastor é quem recebeu por parte da comunidade o poder e o privilégio, a bênção e a grande responsabilidade de, em nome de Cristo e da igreja, pregar o evangelho, pregar a palavra, ensinar esta palavra e administrar os sacramentos.
dentro da igreja existem tantos momentos e oportunidades dos cristãos também ensinarem, né? Nós temos na comunidade tanta liderança que nos auxilia aí nos estudos bíblicos, na realização de cultos de leitura. Em outras comunidades também, nós sabemos de liderança que dirige estudos em departamentos. Aqui nós também temos, né, em departamentos. Enfim, mas essas pessoas, elas exercem esse privilégio do ensino da palavra de Deus sempre com a supervisão do pastor. Ela nunca faz isso por ela mesma, né? O pastor também tem o conhecimento, o pastor sabe do que está acontecendo, e aí sim a pessoa pode e deve exercer com muita alegria o seu sacerdócio. E ainda, para terminarmos, eu gostaria de ler 2 testemunhos aqui dos nossos confessores, né? Primeiro, por conseguinte, onde há igreja verdadeira, aí necessariamente existe o direito de eleger e ordenar ministros. Temos isso nos artigos de Smalcalde, né, fazem parte do nosso livro de Concórdia, onde a igreja está instituída, está reunida, onde existe o povo de Deus em torno da palavra dos sacramentos, essa igreja tem o direito de ordenar, de chamar ministros. E o segundo testemunho: ninguém deve ensinar publicamente na igreja ou administrar os sacramentos, a menos que seja regularmente chamado. Voltando àquela questão anterior, o poder de pregar o evangelho, de ensinar, de administrar os sacramentos, Jesus Cristo deu à sua igreja. A igreja, a comunidade local, quando se organiza, ela recebeu de Deus esse poder e ela escolhe os seus pastores. Dentro da nossa igreja luterana, por fazermos parte do sínodo, por fazermos parte dessa igreja a nível nacional, nós concordamos em que os pastores sejam aqueles preparados pela igreja no seu seminário, que estejam aptos, né, a ensinar a palavra de Deus, a administrar os sacramentos, que passaram seus anos de estudo lá no seminário. Isso não quer dizer que uma comunidade ela não possa eleger entre os seus membros o seu pastor. Obviamente que aí você deixa de fazer parte do sínodo porque você não está caminhando junto nesse sentido. Mas o poder de escolher e de chamar os seus pastores é da igreja, é da comunidade local. Esse último testemunho, então, é da Confissão de Augsburgo, do artigo 14, que fala sobre o poder de administrar os sacramentos para pessoas chamadas pela comunidade. Muito bem, assim nós chegamos ao final desse estudo. Claro que a gente poderia aqui ficar horas e horas falando, né? Infelizmente, como não temos a presença física das pessoas para fazerem os seus comentários e perguntas na hora, fica mais difícil. Porém, nós temos aí uma questão bastante importante que nós devemos voltar a discutir. Só para lembrar, muitos pontos aqui que foram citados, né, a maioria desses pontos que foram citados aí, fazem parte do livro A Igreja Hoje, do pastor Ernie Seibert. Então, quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, pode buscar este livro, A Igreja Hoje, do pastor Ernie Seibert. E eu acho que exatamente, né, esses pontos foram tirados a partir deste livro, que é muito importante também para o nosso estudo e crescimento no conhecimento da palavra de Deus. Nós vamos ainda terminar fazendo uma oração também, orando a bênção, e ainda, por final, nós cantamos mais um hino. Amado Pai Celestial, muito obrigado, porque em Teu Filho Jesus Cristo Tu viesses ao mundo, Tu oferecestes mais precioso, o ser mais precioso para Ti, que era o Teu Filho Jesus, para morrer em nosso lugar, para que assim nós pudéssemos ter comunhão novamente contigo. Obrigado, Senhor, porque nós não precisamos de intermediários. Obrigado porque Tu mantens esse canal de comunicação, de ligação aberto diretamente. Mas também, Senhor, nós respeitamos a Tua palavra, seguimos a orientação de, enquanto Teu povo aqui no mundo, nos organizarmos, nos reunirmos em comunidades,
para que assim possamos, de forma ordenada, com decência, também exercermos esse ministério através do ministério pastoral, para que a tua palavra possa continuar sendo pregada, os teus sacramentos sendo administrados de acordo com a tua vontade. Senhor, desperta em nós o desejo e nos capacitas pelo teu Espírito Santo para sermos teus sacerdotes ali onde tu nos colocasses, na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, nos estudos, que possamos sempre estarmos diante de ti em oração, te louvando, te agradecendo, pedindo tudo aquilo que nós necessitamos. Tudo isso, ó Pai, nós pedimos e agradecemos em nome do Salvador Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Nós encerramos ainda cantando mais um hino, 22 do Celebrai. Não? Quando a gente toca, acho que vale falar um pouquinho. Uhum. Pessoal, né? A nossa tecnologia aqui não está tão avançada ainda, então quando a gente canta aqui, a gente já tinha feito alguns testes, realmente o áudio não fica muito bom, né? Mas baixe um pouco o volume aí para não ouvir nossa gritaria aqui e cantem bem alto lá na casa de vocês. Que fica ruim, mas eu vou tocar o mínimo possível, tá? Celebrai com júbilo, Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-nos a Ele com cânticos. Provei que o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade vai de geração a geração. Glória, glória, aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, porque o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade vai de geração a geração. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Gente, assim nós terminamos então esse estudo, desejando a todos uma abençoada noite de descanso, que Deus possa estar com cada um de vocês, e convidando para amanhã, às 19h30, acompanharem o nosso culto semanal, né, diretamente aqui da comunidade, ainda de forma virtual, ainda não estamos autorizados a nos reunir presencialmente. Boa noite a todos e até amanhã às 19h30.